Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, acordando aí nessa quinta-feira com um sorriso no rosto, classificação garantida aí para as semifinais da Copa do Brasil, né? Quase 10 milhões de reais nos cofres aí da Vasco SAF, né? O Vasco buscando mais uma vez uma grande conquista, um grande título, né? Enchendo o coração dos vascaínos aí de expectativa positiva, não só para a Copa do Brasil, mas também para o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar muito sobre a classificação de ontem à noite, né? Algo que o Vasco obviamente não tinha há muitos e muitos anos. A gente vai falar sobre outros assuntos também, como o Campeonato Brasileiro, porque agora volta o foco aí pro final de semana, porque tem clássico contra o Flamengo, né? Um clássico muito importante, cheio de tensão, né? Após aquela grande derrota sofrida no primeiro turno. Então a gente vai falar um pouco sobre a preparação, o que a gente pode esperar e qual foi o impacto que essa classificação de ontem vai trazer, né, para essas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Flamengo, Palmeiras e também contra o Cuiabá, nessa sequência agora no mês de setembro. E vamos também trazer para vocês aqui uma entrevista dada ontem à noite pelo nosso treinador, o Rafael Paiva, né, após a conquista da vaga, né, para as semifinais da Copa do Brasil. Então a gente vai trazer para vocês aqui o que falou o nosso técnico aí, que vem fazendo um grande trabalho, né, vem fazendo aí realmente um trabalho muito além do esperado, que a gente vai também dar créditos aqui para ele no nosso vídeo de hoje. Então antes da gente começar o vídeo, quero convidar você que é vascaíno, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, e peço também a sua colaboração de duas formas. Primeiro, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho, e peço também para que você possa compartilhar esse vídeo com outros vascaínos. Então você que ainda não compartilhou o vídeo aí nos grupos de Zap, mandou aí no direct da rapaziada que torce para o nosso Vascão, lá embaixo do vídeo tem um botão escrito compartilhar, clica nele e venha fazer parte do nosso canal aqui, que não para de crescer a cada dia. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, não tem como, né? Vamos deixar aquele recado da BetWinner, porque quem seguiu o meu conselho aí nos últimos dias e abraçou aquela aposta grátis de R$50 que a BetWinner está oferecendo aí para você que é cadastrado aqui no nosso canal, botou no bolso ontem R$200, e a promoção vai continuar e vai melhorar, tá? Devido à vitória do Vasco ontem, a BetWinner aí resolveu duplicar o valor do bônus. Então agora eles estão dando uma aposta grátis de R$100, e essa promoção é apenas hoje, por tempo limitadíssimo. Então você que quiser fazer a sua aposta aí na vitória, no empate, enfim, no resultado que você quiser no próximo jogo contra o Flamengo, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faça o seu cadastro. Aí você vai perguntar, pô Mário, mas eu já me cadastrei e agora o que eu faço? Eu vou deixar uma dica para você, tá? Usa um novo e-mail, faz um cadastro com e-mail novo, que aí você vai poder ganhar essa aposta grátis de R$100 e não para por aí, né? Além disso, você ainda ganha 130% de bônus no seu primeiro depósito, você ainda participa de um sorteio de 5 uniformes do Vasco no domingo, no Clássico contra o Flamengo. Então aqui, irmão, quem é inscrito no canal sempre sai ganhando. Então o link está no primeiro comentário fixado, clica lá, faça o cadastro para garantir aí essa bonificação especial dada pela rapaziada da BetWinner. Beleza? Então bora começar o vídeo falando da classificação, né? Ontem o Vasco obviamente perdeu o jogo por 2-1, né? O Vasco acabou saindo atrás do placar ali no primeiro tempo, uma jogada de bola aérea, né? O Vasco estava com um jogador a menos naquele momento, que era o Maicon, tinha saído de campo com um corte no nariz, acabou levando 3 pontos, né, ali no nariz, e naquele momento o Vasco com um jogador a menos, uma pressão do Atlético Paranaense, uma bola alçada na área, o Vasco aí acaba não conseguindo cortar, a bola cai no atacante, né, no pé do atacante lá do Atlético Paranaense, que finaliza muito bem, né, e acaba abrindo o placar 1-0. E depois o Vasco segue ali, né, lutando, segue brigando, o Vasco não fazia um bom primeiro tempo, acaba levando o segundo gol, né, o 2-0 ali, mais uma vez numa jogada de bola aérea. Para mim, infelizmente, 2 falhas ali do Lucas Piton, que não marcou muito bem. Eu sei que no conjunto geral todo mundo falhou, mas eu acho que o Lucas Piton acabou falhando mais ali nessa bola alçada na área, e aí 2-0 pro Furacão, aquele clima estranho, o torcedor já começa a desesperar, e para piorar a situação, o menino Ryan é expulso, né? O garoto ali acaba dando uma cotovelada, dá um tapa na cara do jogador do Atlético Paranaense. O Ryan perdeu a
cabeça e tem que ser cobrado internamente. A grande verdade é essa, vinha crescendo, vinha evoluindo, vinha apresentando um bom futebol, tanto no Vasco quanto na seleção brasileira, foi colocado ontem como titular, o que eu acabei discordando. Eu acho que o titular ontem tinha que ter sido o Emerson Rodrigues, mas o Ryan é expulso e aí todo vascaíno imagina naquele momento. Acabou. Estamos fora, vamos ser desclassificados, placar de 2-0, provavelmente vai ser um placar maior do que isso, né? O Atlético Paranaense vai tomar conta do jogo e, obviamente, como eu falei, o Ryan tem que ser cobrado internamente pelos jogadores. Acho que tem que haver uma conversa de jogadores mais experientes com o menino aí para que ele não volte a repetir esses erros. Não é craque ainda, não é ainda um jogador de seleção brasileira principal, então, e deve haver uma cobrança interna. E aí, o que acontece? O Vasco vai lá e busca um gol, né? O Verratti, numa bola alçada na área, ele consegue de forma maestral, como sempre, dá aquela cabeçada, o Vasco diminui o placar ali para 2-1, vai para o intervalo e aí o Rafael Paiva faz a mágica dele, né? Tira o Payet, que obviamente não ia agregar muito no segundo tempo na parte de marcação e nem de velocidade, coloca o Emerson Rodrigues, o Vasco se equilibra, sofre muito no segundo tempo, consegue segurar o jogo, né? Consegue ali segurar o ímpeto do ataque do Atlético Paranaense, consegue levar a partida para os pênaltis, e ali nos pênaltis, irmão, o Vasco foi perfeito, não errou nenhuma cobrança, e o Léo Jardim acaba conseguindo, né, fazer uma grande defesa, quase faz duas, né, na verdade, mas uma defesa foi o suficiente para levar o Vasco aí para as semifinais da Copa do Brasil. E aí o Vasco com essa classificação lucra quase 10 milhões de reais, no total o Vasco já lucrou aí 23 milhões de reais esse ano na Copa do Brasil, e além, né, da classificação, do valor que o Vasco vai receber na conta bancária, eu acho que muito mais do que isso vem a moral, a autoestima, a confiança que esse grupo vai trazer lá de Curitiba agora para a sequência do Campeonato Brasileiro, que vai ser uma sequência complicada, querendo ou não. Domingo tem clássico contra o Flamengo, na semana seguinte tem jogo contra o Palmeiras em Brasília, depois tem um jogo contra o Cuiabá, que é uma partida complicada também, então acho que toda essa confiança que o Vasco vai trazer dessa classificação vai ser muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. E aí a gente já entra no âmbito agora preparação para domingo, né? O Vasco perdeu o João Vitor não joga, tá? O clássico contra o Flamengo, então a dupla de zaga deve ser mantida com o Léo Pelé e com o Maicon, né? Tiveram alguns erros ontem que precisam ser corrigidos, mas tem que destacar uma boa partida do Léo, na minha opinião. O restante do time deve ser muito parecido com o de ontem, né? Acho que a única mudança deve ser a saída do Ryan, né? Eu acho que o Ryan, depois do que ele fez ontem, tem que sofrer algum tipo de punição, né? Tem que internamente ser cobrado, como eu falei anteriormente aqui no nosso vídeo. Então o Ryan deve perder a vaga para a entrada do Emerson Rodrigues, né? O restante do time acredito eu que será mantido, né? Com Léo Jardim no gol, PH e Piton nas laterais, meio de campo ali com Hugo Moura. Acredito que o Sforza seja mantido e o Payet também como titulares, e ali no ataque David Verratti, e acredito o Emerson Rodrigues ganhando a vaga. A grande dúvida é, será que o Coutinho finalmente voltará a vestir a camisa do Vasco? Será que o Coutinho finalmente terá condições de ir a campo nesse domingo aí no clássico contra o Flamengo? Eu espero, torço e imagino que sim. Acho que o Coutinho terá condições de jogo, ficou no Rio de Janeiro ontem treinando, né, aprimorando a forma física, então tudo indica que domingo Coutinho voltará, né? E quem sabe voltando num grande estilo, voltando aí ajudando o Vasco a buscar uma grande vitória contra o Flamengo, né? Para dar uma apagada, né? É difícil apagar, mas pelo menos dar ali uma leve apagada naquela derrota aí ridícula, né, que o Vasco teve no primeiro turno por 6-0 para o Flamengo. Então é isso, né, muito feliz com a classificação, preocupado, né, para que o Vasco possa evoluir nessas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E agora vou deixar com vocês aqui a entrevista concedida ontem à noite pelo nosso treinador Rafael Paiva após a classificação, né, do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que hoje tem aí o jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, que vai definir quem será o adversário do Vasco. Lembrando que ontem o Corinthians venceu por 3-1, já se classificou do outro lado da chave, e espera hoje aí o jogo entre Flamengo e Bahia para saber quem será ali também o adversário do Corinthians na outra semifinal. Então agora fica com o Rafael Paiva, e é isso aí, muito feliz, muito contente. De tarde a gente está de volta com a nossa segunda edição. Valeu! Semifinais da Copa do Brasil há 13 anos, foi uma noite com um drama, né? O jogador expulso, o Verratti fazendo gol 3 minutos depois e fechando ali nos pênaltis. Como é que você define essa noite do Vasco, essa classificação também depois de tanto tempo? Obrigada. Boa noite. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Acho que a gente está cada vez
sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. A gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos. Eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante. Boa noite, Luiz do BTV Esportes. Olha, durante um momento de jogo crucial, foi a expulsão do Ryan. Acaba até afetando meio o estilo de jogo que você me propõe aqui dentro da Liga Arena. Eu acho que tem que mudar todas as engrenagens ao longo do jogo. Primeiro, eu queria saber de você, se você já teve oportunidade de conversar com o Ryan no banco, porque isso abala o menino tão jovem como ele, que está subindo agora, das divisões de base do Vasco, com essa oportunidade. E segundo, saber aí como foi a sua visão do lance. Você conseguiu ver ali o que aconteceu. Obrigado. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer, são erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso e eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro, ele está no caminho da evolução. E eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Boa noite, Maia, vamos para a última classificação. Olha, a minha pergunta em relação às substituições, como passou na sua cabeça em relação àquele segundo tempo, com a menos de 45 minutos de muita pressão, aqui você fazendo pressão. Como é que foi aquele momento de substituições lá já no final, colocando Puma, já pensando nos pênaltis? Como foi esse processo aí durante o segundo tempo? É isso, né? A gente voltou no intervalo com o Emerson, porque a gente sabia que a gente precisava de um jogador mais potente ali, né? A gente ia sacrificar muito o Payet. O Payet estava muito bem no jogo. Acho que o Payet tem evoluído demais também, um jogador que está voltando ao melhor nível dele já há alguns jogos, e hoje ele estava muito bem, mas a gente precisava de um jogador que marcasse pelo lado de campo, né? A gente optou pelo Emerson. As trocas ao decorrer do jogo foram os jogadores pelos corredores laterais, foram muito sacrificados, né? Tanto o David quanto o Piton, então todos eles sentiram muito a intensidade do jogo, então a gente optou por trocar os jogadores de lado, né? Tanto os laterais, acabamos colocando o Leandrinho, uma dobra que a gente tem feito com frequência, tem dado muito certo. Piton sentiu um pouquinho o pé dele, a gente precisou colocar o Victor Luiz. O PH já estava também bem debilitado, o Puma é um jogador que tem uma bola parada, um pênalti muito bom, então a gente até segurou um pouco mais para não perder mais ninguém, né? Porque a gente sabia que algum jogador podia ali dar uma câmera e não conseguir voltar, então por isso que a gente segurou a do Puma um pouco mais. O Hugo também se sacrificou bastante, né? Entramos com o Matheus Cocão. E o importante é que todos os jogadores entraram muito bem, né? Deram conta do recado. A gente está conseguindo ter uma equipe com muito mais de 11 jogadores que dão conta do recado. Isso mostra a força do grupo. E a gente fica muito satisfeito pelo tudo que está acontecendo, pelos jogadores que estão entrando, por cada vez ter mais jogadores com a capacidade de mudar o jogo também. Boa noite, quase 3 meses e meio como líder do Vasco. Essa classificação de hoje para a semifinal do Brasil, muito importante, inclusive. A sua expectativa aumenta para ser efetivada no país, para ter o campeonato do Vasco? Eu já me sinto treinador do Vasco, eu já sou treinador do Vasco. A gente já está um bom tempo aqui, então já conseguimos mostrar o nosso trabalho aqui dentro. Então, tudo caminha como treinador do Vasco, então a gente não tem mais internamente nenhum conversa em relação a ser interino. Então, a gente está tocando o Vasco da melhor maneira possível, junto com o Pedrinho, junto com o Felipe, junto com o Marcelo, junto com os atletas. A gente tenta resgatar aí tudo que a grandeza do Vasco, então me sinto e sou treinador do Vasco. E o importante é a gente tá conseguindo construir coisas melhores aí para o Vasco. Boa noite, aqui é Felipe, Rafael da TV Globo. Você falou um pouco sobre as alterações, eu queria dar também a questão dos pênaltis, né, dessa força mental que o time tem nesse momento que é muito decisivo em mata-mata. A terceira vez o Vasco se classifica na Copa do Brasil, temos os pênaltis, né, contando muito com o Léo Jardim, mas contando com esses jogadores super eficientes. Por exemplo, o esforço em estar no cartão amarelo se manteve na equipe, talvez vocês podem confirmar se foi um bom batedor também. Todos os três entraram para bater o Verrete, que fechou. Fala um pouquinho como é que você foi administrando o meu grupo, pensando em não chegar nos tempos, garantir a classificação.
A gente trabalhou muito os pênaltis na semana, né? E a gente não trabalhou só os jogadores que entram, os melhores batedores, porque a gente sabia que era um jogo que ia nos desgastar demais, ia nos cobrar trocas, né? As 5 trocas, a gente tinha quase certeza que elas iam acontecer, apesar de vir de uma semana inteira, porque o jogo ia desgastar demais. Então a gente trabalhou muito todo mundo. E o Sforza era um jogador amarelado, a gente sabia que tinha um risco ali de uma transição, mas eu acho que ele sustentou bem o jogo fisicamente. É um jogador que também bateu pênalti, então isso facilitou para a gente mantê-lo dentro de campo, né? Vitor Luiz é um jogador que tem uma bola parada acima da média. Verratti é o nosso batedor oficial. Puma é um jogador que sempre vai para as decisões e bate os pênaltis também. Então ali a gente tinha que controlar a intensidade, porque a gente tinha que manter vivo no jogo. Então a gente tinha que trocar também para a gente manter a estratégia defensiva, principalmente, para as transições. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que mais próximo do final do jogo a gente poderia colocar algum jogador que pudesse nos ajudar nos pênaltis também, assim como foi a troca do Puma. Então é um quebra-cabeça que você tem que resolver com uma pressão absurda em cima e em pouco tempo, e não podia tomar o gol no final. A gente tinha que manter vivo, ao mesmo tempo buscando os melhores batedores ali. Mas a gente trabalhou muito para isso, sabemos da qualidade do Léo Jardim também. A gente sabe que ele dificilmente passa 5 penalidades sem defender um pênalti. Então a gente estava muito confiante ali que a gente ia classificar. Vai, Valim, hoje aqui, eu acho parabéns pela classificação. A gente viu uma evolução dessa equipe em vários quesitos. Hoje se confirma a evolução mental. Eu acho que conseguiu sustentar o psicológico das atletas de forma bem utilizada até a última penalidade. Óbvio, a gente também tem que destacar a evolução durante o jogo. Existe um percurso, um trabalho a longo prazo sendo feito. Mas você falou em sofrer menos. Qual é o ponto que falta para a gente chegar a esse objetivo? Eu acho que o que sai de saldo positivo aqui hoje realmente é a nossa evolução. A gente já sente que o patamar evoluiu do Vasco, né? A gente precisa ter consistência disso agora, sempre falei sobre isso. Eu acho que é isso, ter consistência. Eu acho que a gente já tem conseguido ficar um pouco mais com a bola, a gente já tem criado mais situações de gol, a gente tem feito gols com jogadores diferentes. Eu acho que a gente está no caminho de evoluir. Acho que a competitividade, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, ela é altíssima. Acho que é muito difícil alguma equipe sobrar sobre a outra, golear a outra equipe. Eu acho que a gente já vem sofrendo menos, já vem conseguindo controlar alguns jogos. Eu acho que esse sofrimento que eu falo, acho que todo mundo sofre também, não é só o Vasco, né? Acho que é um sofrimento normal aí de todas as equipes, mas eu acho que a gente está evoluindo, passo a passo, prateleira a prateleira a gente está crescendo. Eu acho que a gente está no caminho, a gente tem potencializado mais jogadores. Eu acho que a gente está no caminho e ficando na primeira página do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil. Eu acho que essa é a resposta que a gente já está dando, que a gente está evoluindo. Boa noite, pai. O Gabriel, presidente da Assessoria Esportiva. Pai, eu queria lembrar 2 momentos. O gol do Verratti, que igualou o placar agregado, e quando a partida terminou, que seria as penalidades máximas, a decisão da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O pai não está falando aqui sobre o jogo, sobre técnica, mas o que o Rafael pensou que esses 2 momentos foram tanto quanto decisivos para essa partida. A gente o tempo todo tinha que estar concentrado para tomar as melhores decisões. A gente o tempo todo tinha que estar focado no jogo. A gente não podia desistir do jogo de forma alguma, com um a mais ou com um a menos, como foi. Eu acho que esse também é uma fotografia do que é a nossa equipe, né? O quanto a gente luta até o final, o quanto a gente tem conseguido ser mais forte mentalmente, o quanto a gente não entrega em nenhum momento, não se entrega no jogo em nenhum momento. Então é isso que fica. O tempo todo a gente acreditava que dava, no intervalo a gente falou que dava para classificar, e quando foi para os pênaltis a gente tinha clareza que dava, e muito mais ainda. Então eu acho que é isso, de acreditar o tempo todo, de ir até o final, de batalhar até o final, de entregar tudo que a gente pode dentro de campo. Os jogadores têm feito muito isso, há alguns jogos já, e eu acho que é isso. A gente pensou o tempo todo que dava para classificar e que a gente ia classificar e que não podia escapar, e foi o que a gente conseguiu fazer. Queria pedir 2 coisas. Primeiro, qual que é a sensação de estar possivelmente a 4 jogos de um título, sendo que lá no início do ano, quando ele sofreu a Copa do Brasil, que o Vasco caiu contra o Marcelo Dias, muita gente não projetava o Vasco numa semifinal, e qual que é a importância desse segundo tempo, sofrendo muito, que o Vasco teve quase que 20% da perda de posse de bola, bem na prévia do jogo contra o Flamengo. Não, a respeito entre os 4 é isso, a gente precisa pensar grande, né? O Vasco precisa resgatar em performance, em resultados, a grandeza que o Vasco é, né? Então o Vasco é uma equipe acostumada a vencer, acostumada a ser campeã, e a gente precisa resgatar essa identidade do Vasco, de jogadores da base jogando, de jogadores artilheiros, assim como o Verratti, de jogadores
tecnicamente acima da média, como é o Payet, por exemplo, de sermos aguerridos defensivamente. Então a gente está conseguindo resgatar o que a gente acredita que é o Vasco, né? E resgatar isso com performance, né? Chegando numa semifinal de Copa do Brasil, lutando muito e vamos lutar muito para tentar chegar numa final de Copa do Brasil. Então é isso que a gente tem tentado internamente trabalhar, batalhar dia a dia, jogo a jogo, fase a fase, para a gente conseguir resgatar esse espírito do Vasco aí, né? A respeito do segundo tempo, é isso, a gente sabia que a gente tinha que sofrer. Apesar do Léo ter feito algumas defesas ali, eu acho que a gente conseguiu, em vários momentos do jogo, neutralizar o que o Atlético tinha de muita qualidade, das bolas dentro da área, da segunda bola, da qualidade do 1 para 1. A gente, apesar de estar com a menos, acho que a gente entendeu o jogo que tinha que ser jogado. E independente da posse de bola, a gente conseguiu não tomar o gol, que é o mais importante. Esperávamos escapar um pouco mais, alguma transição que pudesse terminar com chance de gol mais clara. A gente não conseguiu, muito por mérito do Atlético também. Mas a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Eu acho que isso é o mais importante e demonstra o quanto a gente está crescendo e evoluindo. Boa noite, Fábio, tudo bem? Rodrigo Calvino, da Agência Esporte. Então, primeiramente, parabéns pela classificação. Eu queria saber do momento crítico ali, os 15 minutos ali, na série do Maicon, ele sentiu aí o lance, saiu e aí teve que compensar essa ausência dele em campo, e a partir disso sofreu o primeiro gol, e aí depois, 15 minutos depois, sofreu o segundo. Queria saber se foi um baque mental, se teve muito a ver com a saída dele, como você avalia esses dois gols tomados? A gente já... É o terceiro jogo contra o Atlético seguido, né? O quarto jogo já do ano, então a gente conhecia muito todas as qualidades ali do Atlético, principalmente no último terço, e principalmente jogando aqui na arena, né? A gente sabia que o jogo fica muito rápido, são jogadores que têm 1 para 1 muito forte pelo lado do campo, essas bolas para dentro da área do lado contrário, então a gente sabia que a gente ia sofrer, né? E mesmo sabendo, às vezes é difícil da gente conseguir neutralizar, né? Perder o Maicon dentro da área, um jogador que tem uma bola aérea excepcional, muito acima da média, né? Então a gente sofreu ali. Essa bola atravessou e depois ela voltou para dentro de novo, né? No chute ali que eles fizeram o gol. Então o Maicon, quando voltou, ele tentou até cobrir o corredor lateral, a gente perdeu ele para dentro da área. E a gente já sabia desse lance que ele ia acontecer, mas a gente não conseguiu neutralizar, né, para não tomar o gol. O segundo gol também é uma jogada que a gente já sabia que ela ia acontecer, essa bola que volta para dentro da área, né? Ela é muito difícil de marcar também, eu acho que a gente conseguiu marcar ela bastante no jogo, no segundo tempo, algumas bolas que voltaram para dentro da área. A gente conseguiu montar uma linha de 5 para tentar neutralizar um pouco dessa bola voltar para dentro. E é isso, a gente sabia que ia acontecer, sabia que a gente ia sofrer e é muito difícil de marcar, mesmo assim é muito difícil de marcar, mas ainda acho que a gente saiu com um saldo positivo de ter defendido muito bem, né? Principalmente no segundo tempo com a menos, e eu acho que é isso que fica de positivo aí novamente. A última, a Gabriela do grupo aqui no meio, boa noite. Cara, você já falou bastante do jogo de hoje, acho que eu vou aproveitar aqui porque acho que é muita oportunidade que a gente vai ter de ouvir antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é a próxima semana já, no clássico do Vasco. Como é que você avalia o momento do Vasco nesse momento de uma classificação suada aqui na Arena, classificação para a semifinal da Copa do Brasil? Como é que chega o Vasco e como é que chega o Flamengo para esse clássico? Se você puder analisar para mim, por favor, o momento dessas duas equipes. Obrigado. O nosso foco total na semana foi o Atlético Paranaense. Em nenhum momento a gente desviou o foco, porque a gente sabia da importância desse jogo, da dificuldade que ele ia ser. Então a gente ainda nem olhou para o Flamengo da forma que deveria, porque a gente não poderia ter olhado antes mesmo. A gente tinha que focar nesse jogo. Acho que agora a gente tem que curtir um pouquinho o momento, né? Desfrutar um pouquinho dessa vitória, dessa classificação, desse momento. E a partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo. É um clássico gigante, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo pra gente. A gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, a gente precisa manter o foco da onde a gente quer estar e chegar também. A gente sabe que a gente vai ter um grande jogo, um grande clássico. O que a gente promete é que a gente vai trabalhar muito, vai se doar muito, a gente vai buscar o nosso melhor pra gente buscar um grande jogo e, se possível, um bom resultado. A última aqui, Rafa, tudo bem? Professor Marco Pires, TV Band. O Vasco estava perdendo por 2-0, um jogador a menos. Qual foi a chave do jogo? Porque acho que o torcedor na arquibancada pensou pelo pior. Imaginava que estivesse aqui falando da classificação do Vasco. Qual foi essa chave, né? A gente está aqui falando da classificação do Vasco na semifinal. O que você espera desse confronto contra São Paulo ou Atlético Mineiro? Acho que a chave ela vem sendo construída não depois do segundo gol, né? Mas é um processo, assim. A chave de confiar no nosso trabalho, de confiar na nossa equipe, confiar nos nossos jogadores, confiar que a gente vai deixar tudo dentro de campo, a gente vai se doar ao máximo todo jogo e a gente precisa acreditar que todo jogo a gente vai ter a capacidade de atingir os nossos objetivos, né? E eu acho que ficou isso mesmo. Acho que não foi o segundo gol que virou a chave, mas é um processo que a gente já está fazendo em alguns jogos de acreditar o tempo todo
de acreditar no nosso potencial, de acreditar na grandeza do Vasco e mostrar isso com performance dentro de campo, né? Hoje não foi com a vitória, não foi com o empate, mas foi com a classificação. Então acho que isso é importante, né? Então a chave é a construção de um processo que está de vários jogos aí já, né? O próximo jogo, a gente sabe, é uma semifinal de Copa do Brasil, né? Independente se for o Atlético ou o São Paulo, a gente respeita muito as duas equipes. São dois gigantes do futebol brasileiro e o que a gente pode prometer ao torcedor vascaíno é que a gente vai se dedicar ao máximo para tentar chegar nessa final.